Vamos lá, Josias. Quem vem aí no Supremo Tribunal Federal? Quem você acha que Lula deveria escolher e quem ele vai escolher? Mas vamos começar respondendo a nossa audiência. O Francisco colocando aqui: gênero e cor não podem ser critérios, assim como religião? Bom, gênero e cor não podem ser os únicos critérios, né? Precisa observar a Constituição. Tem que ter notório saber jurídico, tem que ter reputação ilibada. Agora, respeitadas as pré-condições constitucionais, deveria sim ser levada em conta a questão de gênero e de cor. Nesse momento, o judiciário merecia ser presenteado com a nomeação, a indicação de uma mulher para o Supremo. Se fosse uma mulher negra, com todo o preparo previsto na Constituição, respeitadas as pré-condições constitucionais, seria uma novidade muito benfazeja. Não é? Agora, é preciso levar em conta as condições. Não é? Fabiola, em mandatos anteriores, o Lula selecionava ministros para o Supremo, levando em conta, sobretudo, os serviços a prestar. Hoje ele privilegia os serviços já prestados. Então, mantendo-se esse padrão, o advogado-geral da União, Jorge Messias, é franco favorito para ocupar essa vaga do Barroso. Quando o Lula escolheu o Cristiano Zanin, ele falou: é meu amigo, meu companheiro. Quando ele escolheu o Flávio Dino, ele falou: sempre sonhei que deveríamos ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política. A exemplo do Zanin e do Dino, o Jorge Messias adiciona a essas condições da Constituição, notório saber jurídico, ilibada reputação, ele também adiciona a esses critérios o companheirismo, a lealdade prévia. Comandava a subchefia de assuntos jurídicos do Planalto quando o Sérgio Moro levantou lá atrás, em 2016, aquele sigilo do célebre grampo em que a Dilma Rousseff avisou ao Lula que o Bessias, ela chamava o Messias de Bessias, o Bessias estava a caminho, levando para o Lula o ato de nomeação dele para a Casa Civil, e o Gilmar Mendes, na época, revogou esse ato, o termo de posse do Lula como ministro da Dilma, e 6 meses depois a Dilma estava sendo deposta, e o Lula foi para a cadeia. O Michel Temer, Fabílio, que foi o principal beneficiário do impeachment, ele deu uma entrevista em 2019 em que ele declarou que a Dilma não teria sido impeachada, ela teria concluído o mandato dela se o Supremo não tivesse barrado a posse do Lula como chefe da Casa Civil. O Michel Temer disse com todas as letras: se o Lula fosse chefe da Casa Civil, muito provavelmente ele conseguiria ter barrado o impeachment. Disse que não tinha nenhuma dúvida sobre isso. Né? Então, há lá sobre a mesa outros nomes, o senador Rodrigo Pacheco, o ministro do TCU, Bruno Dantas, mas são, hoje, azarões. O substituto do Barroso tende a ser, pela lógica do Lula, essa pessoa da sua absoluta confiança, que é o Jorge Messias. Em outros tempos, Fabiola, o Lula costumava, em outros mandatos, ele definia os nomes para indicar para o Supremo, com base ali em sugestões que ele recolhia do ministro Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça dele, mas os traumas do Mensalão e do Petrolão tornaram o Lula bem mais personalista. Hoje ele baseia as suas decisões em critérios muito personalísticos. Em última análise, no fundo, Fabíola, esquerda e direita querem a mesma coisa. É uma maioria de magistrados leais, uma procuradoria que denuncia os crimes dos outros e um Supremo que prenda os outros, soltando os seus. Né? Então é basicamente o que todos querem. Agora está aí o bolsonarismo criticando o Lula por esses critérios personalíssimos, né? Mas a oposição está cobrando virtude sentada nos próprios vícios. Né? O Bolsonaro, você se lembra, Fabiola, dispensou todos os pudores quando se referiu ao Nunes Marques como 10% de mim no Supremo. Depois, com o André Mendonça, ele elevou a gorjeta para 18%, errou na conta, porque disse: agora temos 2 ministros que representam 20% daquilo que gostaríamos que fosse decidido e votado no Supremo. Então, os vícios são os mesmos. Agora, na prática, essa pluralidade do Supremo ela vai sendo assegurada pelo correr da história. Né? Os presidentes vão se sucedendo, vão se diversificando as visões, e, de resto, depois que a toga repousa ali sobre o ombro, a lealdade vira uma abstração, Fabiola.